Olá, pessoal! Hoje, seguindo um dos nossos temas prediletos, que é mudanças, a gente vai falar sobre mudanças para orgulhosos e preguiçosos. Vamos lá! As pessoas que são orgulhosas ou preguiçosas, ou ambas, você tem dois tipos: aqueles que já se intitulam, já sabem e se intitulam, sou orgulhoso ou sou preguiçoso, e aqueles que são, mas negam, justificam, racionalizam, entretanto estão ouvindo das pessoas, dos seus relacionamentos e intimidade o tempo inteiro esse depoimento de delas serem ou orgulhosas ou preguiçosas. A gente vai aqui separar e depois juntar os dois elementos, porque eles são separados, eles são distintos, a gente sabe. Bom, primeiro tem a questão do orgulho, que está aí embutida a vaidade nela, e segundo, a questão da preguiça. Falando primeiro sobre o orgulho. Nossa, o orgulho é um elemento extremamente dificultador para mudanças. As pessoas, inclusive, têm orgulho de serem orgulhosas. É mais ou menos como dizer eu tenho orgulho de ser ignorante. Mas isso é muito comum de se observar. A pessoa ter orgulho de ser orgulhosa. Claro, repetindo, tem nessa base uma vaidade. Na base do orgulho existe uma espécie de vaidade. Então, o orgulhoso é aquele que se acha mais, que se acha melhor, que acha que é mais inteligente, mais esperto, mais bem preparado, que acha mais bem sucedido, mais famoso, mais poderoso, mais influente, mais estudioso, mais qualificado. Ele vai construindo essa noção de orgulho que alimenta aquilo que os psicólogos adoram chamar de ego, ego inflado. Então, o ego inflado tem na base dele todo esse orgulho bobo do que eu fiz, do que eu já realizei, do que eu conquistei, do meu nome, do meu sobrenome, tudo isso é orgulho. Isso vai facilitar mudança ou vai dificultar mudança? Pense por você mesmo. Isso é um dificultador de mudança, porque o oposto é necessário para mudar, que é autorreflexão, um, uma desconstrução daquilo que eu construí no meu imaginário como sendo o meu ego, para eu partir para um processo de crescimento de essência, de eu. Então eu vou ter dois elementos absolutamente antagônicos, que é esse excesso de orgulho, que inclusive é estimulado hoje pela modernidade, pela nossa sociedade, através do estímulo da vaidade, do elemento da vaidade, ela termina por reforçar todos esses aspectos do dito orgulho, dos meus feitos e daquilo que eu me destaco hoje. Então, isso vai na contramão daquelas pessoas que querem crescer, que querem mudar, que querem partir para um patamar melhor. Porque para isso eu preciso necessariamente de uma desconstrução mínima de ego e de um ponto mínimo também de humildade, que é o oposto daquilo que o orgulhoso acaba cultivando. Então, isso para a gente falar um pouquinho sobre orgulho. Se a gente for falar sobre a preguiça, também é um ponto que inúmeras pessoas têm conforto em se auto-intitularem preguiçosas. É bem verdade que na maioria das vezes que eu me deparei com essas pessoas que não tem o menor problema de se intitularem preguiçosas, elas foram crianças mimadas ou elas permanecem adultos mimados. Então elas não têm o menor problema de dizer, eu sou preguiçoso, como se a preguiça fosse uma virtude. Na verdade não é, né? Você ter direito ao ócio, você ter prazer no ócio, na contemplação, é completamente diferente de você ser um preguiçoso, porque o preguiçoso requer aquela ideia de inação, de pouca ação, de ação sem força, de ação sem esforço, de indiferença. Então a preguiça vai estar associada a esses elementos que, da mesma forma que o orgulho, são absolutamente antagônicos
processo de mudança, ao processo de crescimento e de desenvolvimento. Então, com orgulho de um lado e preguiça de outro, ou pior ainda, os dois associados, muito difícil você mudar, muito difícil você crescer. A gente tem que abrir mão desse orgulho através da desconstrução do ego. Então, viva toda psicoterapia bem-sucedida que consegue chegar nesse nível de desconstrução mínima do seu ego, para levar você de encontro com o seu próprio umbigo, com a sua identidade, com as suas fragilidades, com as suas necessidades. Então, desconstrução desse elemento tóxico, desnecessário, que é o orgulho, porque veja, uma coisa é você ser ciente dos seus feitos e das suas conquistas, outra coisa bem diferente é você desenvolver o seu orgulho daquilo que você fez. Esse orgulho não vai te ajudar muito, pelo contrário, vai te prejudicar. E da mesma forma a preguiça, porque sem força, sem dedicação, sem empenho, tipo vindo do céu, chovendo, não vem. Então são dois elementos absolutamente problemáticos de se manter se eu quero qualquer tipo de mudança na minha vida. Então, mantenho a preguiça, mantenho o orgulho, adeus mudança, adeus crescimento. Fica muito mais difícil. Orgulhosos e preguiçosos, antes de pensar numa eventual mudança, pensem a respeito do que significa concretamente na vida de vocês, tanto o elemento do orgulho quanto o elemento da preguiça.